Deixe-me contar algo que vai mexer com você. Todos falam sobre Noé construindo a arca, sobre os animais entrando de 2 em 2, sobre a chuva que durou 40 dias e 40 noites. Mas ninguém, absolutamente ninguém, te explica o que realmente aconteceu lá dentro durante 370 dias, flutuando sobre um mundo morto. 370 dias, trancado em uma caixa de madeira de 133 metros de comprimento, com literalmente milhares de animais. 370 dias sem ver terra, sem saber se algum dia veria de novo, sem poder sair, sem poder desistir, apenas sobrevivendo dia após dia, enquanto lá fora toda a civilização, toda pessoa que você conheceu, toda a memória da humanidade estava sendo apagada sob quilômetros de água. E aqui está o segredo que está escondido nas entrelinhas do Gênesis. Noé não sobreviveu só porque tinha fé. Ele sobreviveu porque tinha um sistema, uma estratégia, um conhecimento de engenharia e logística tão avançado que desafia a explicação. E quando você entende os detalhes, quando realmente analisa o que estava acontecendo dentro daquela arca, você percebe que isso não foi conto de fadas para crianças. Foi a operação de sobrevivência mais complexa e desesperada da história humana. Eu sou o narrador de histórias esquecidas. E há anos estudo esses textos antigos aqui isolado, longe do barulho do mundo, tentando entender o que realmente está escrito. E hoje vou compartilhar com você algo que mudou minha forma de ver tudo. Mas antes, me diga nos comentários, você já sentiu que tem algo nas histórias bíblicas que ninguém explica direito? Se você quer continuar descobrindo esses segredos escondidos toda semana, se inscreve aí, agora silencia tudo ao redor e me acompanha nessa revelação. Primeiro, vamos destruir a versão infantil que te contaram na escola dominical. Aquela com Noé sorrindo cercado de animais bonitinhos em um barco de desenho animado, porque a realidade descrita em Gênesis capítulo 6 a 8 é brutalmente diferente. Estamos falando de uma estrutura que em Gênesis 6:15 tem medidas específicas. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Isso convertido para medidas modernas, usando o côvado bíblico de aproximadamente 44 centímetros, significa 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para você ter ideia, isso é do tamanho de um navio de carga moderno, maior que um campo de futebol. Estrutura de madeira 3 andares, construída por um homem de 600 anos e seus 3 filhos durante décadas, porque Deus não enviou anjos para ajudar. Ele deu o projeto e disse: constrói. Agora aqui está o que ninguém te conta. Gênesis 6:14 diz que Noé deveria fazer a arca de madeira de gofer, palavra hebraica que aparece apenas essa vez em toda a Bíblia. Ninguém sabe com certeza que madeira é essa. Alguns estudiosos acreditam que seja cipreste por sua resistência à água e durabilidade. Outros sugerem que gofer pode significar madeira resinosa, ou até mesmo madeira laminada, porque a instrução de cobrir por dentro e por fora com piche em hebraico é kofer, que vem da mesma raiz que expiação. Deus está dizendo a Noé: cubra essa madeira com algo que sela, que protege, que faz expiação entre você e o julgamento lá fora. Já viu a profundidade disso? A própria construção da arca era a profecia do que Cristo faria: selar a humanidade dentro de proteção enquanto o julgamento cai sobre o mundo. Mas vamos ao problema real, ao problema de logística que faz engenheiros modernos coçarem a cabeça. Como você mantém vivos dentro dessa caixa de madeira, flutuando em água por mais de um ano, 2 de cada espécie de animal impuro e 7 de cada espécie de animal puro, mais 8 seres humanos, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as 3 esposas deles?
quanto animal estamos falando, aqui está onde a maioria das pessoas exagera ou diminui o problema. Alguns dizem eram milhões de animais, impossível. Outros dizem eram só alguns bichinhos, fácil. Mas quando você analisa o texto com cuidado, Gênesis 7, 2, 3 especifica: de animais puros, 7 pares. De animais impuros, 1 par. De aves, 7 pares. Não estava falando de cada espécie no sentido moderno de taxonomia que temos hoje. Estava falando de min em hebraico, que significa tipo ou família. Então não precisava de cada raça de cachorro que existe hoje. Precisava de um par de canídeos que contivesse informação genética para gerar todas as variações depois. Estudos criacionistas estimam que provavelmente eram entre 1.000 e 2.000 animais terrestres, vertebrados dependendo. Mais aves, mais os rastejantes, que provavelmente incluíam répteis. Isso é administrável, mas ainda absurdamente complexo. Agora pensa comigo, 1.000 a 2.000 animais, cada um com necessidades diferentes. Carnívoros que precisam de carne, herbívoros que precisam de toneladas de vegetação, aves que precisam de grãos, répteis que precisam de temperatura controlada. E você está flutuando em água por 370 dias, sem paradas para reabastecer, sem possibilidade de caçar ou colher, sem veterinário de emergência se algo der errado. Como você faz isso? A resposta está em algo que Gênesis menciona, mas ninguém explora, em Gênesis 6, 21. Deus diz a Noé: leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Noé não apenas construiu arca, ele estocou suprimentos suficientes para mais de 1 ano. Sabe o que isso significa em termos práticos? Significa que durante os anos que levou construindo a arca, Noé estava simultaneamente cultivando, secando, preservando e armazenando quantidades massivas de comida, grãos que não apodrecem fácil como trigo e cevada, feno seco para os herbívoros, frutas desidratadas, mel que nunca estraga, possivelmente até carne seca ou peixe salgado para os carnívoros. Embora alguns estudiosos sugerem que talvez os animais entraram em estado de hibernação parcial ou torpor, reduzindo necessidade de comida, o que explicaria como espécies que normalmente são agressivas coexistiram pacificamente em espaço confinado. Aqui está algo que vai surpreender você. A estrutura da arca, como descrita, não era barco navegável no sentido tradicional. Não tinha velas, não tinha remos, não tinha leme para direção. Gênesis 6:16 diz que tinha janela ou abertura de um côvado no topo e porta na lateral, mas não tinha sistema de propulsão ou navegação. Sabe por quê? Porque não precisava ir a lugar nenhum, só precisava flutuar. Estudos de estabilidade náutica, feitos por engenheiros modernos, usando as dimensões exatas de Gênesis, mostram que a arca tinha proporções perfeitas de 6 para um comprimento versus largura. Exatamente a proporção que navios de carga modernos usam porque oferece estabilidade máxima. Essa coisa podia virar quase 90 graus em tempestade e ainda se autocorrigir. Não era por acaso. Era design intencional de alguém que conhece física de fluidos melhor que qualquer engenheiro naval. Mas agora vem a parte que ninguém te conta, a parte que me fez reler Gênesis dezenas de vezes procurando detalhes. O que Noé e sua família realmente fizeram durante 370 dias lá dentro? Gênesis é frustrante e silencioso sobre isso. Nos dá a entrada, nos dá a saída, mas entre Gênesis 7:16, quando o Senhor fechou a porta, e Gênesis 8:18, quando Noé finalmente sai, temos apenas fragmentos. Em Gênesis 8:6 diz que, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela e soltou um corvo, depois uma pomba, depois outra pomba, que voltou com folha de oliveira. Mas isso é meses depois da chuva parar. O que estava fazendo todo esse tempo? Deixe-me pintar o quadro real. Imagine acordar toda manhã,
Se é que tinha como saber que era manhã, porque a única luz vinha de uma abertura de 44 centímetros no topo dessa estrutura de 13 metros de altura. Então dentro estava escuro. Provavelmente Noé tinha lamparinas de óleo, mas tinha que economizar porque não podia produzir mais óleo. Estava em racionamento extremo de tudo. Você desce do andar onde dorme com sua família, provavelmente o andar superior, porque é o mais longe dos animais e seus dejetos. E começa a rotina que vai repetir literalmente 370 vezes. Alimentar os animais, andar por andar, carregar baldes de comida pelos corredores de madeira rangendo com o balanço da água, remover dejetos, porque se você não faz isso diariamente, o acúmulo de metano de 1000 animais defecando no mesmo espaço fechado te mata por intoxicação. Verificar se algum animal está doente ou ferido, porque se uma doença começa a se espalhar lá dentro, não tem antibiótico, não tem hospital veterinário. Você tem que isolar ou deixar morrer, distribuir água. E aqui está algo interessante. De onde vinha a água potável? Gênesis 7, 11 diz que todas as fontes do grande abismo se romperam. Estudiosos hebraicos notam que Terrom, grande abismo, é a mesma palavra usada em Gênesis 1, 2, para as águas primordiais do caos. O que estava acontecendo não era só chuva. Era água subterrânea jorrando, água salgada misturando com água doce, toda a hidrosfera do planeta sendo completamente reformulada. Então Noé não podia simplesmente baixar balde e pegar água do dilúvio. Tinha que ter coletado e armazenado água antes ou coletado água da chuva pelos primeiros 40 dias antes que parasse. Espera, para tudo, você está percebendo o nível de planejamento que isso exigiu? Não foi. Deus disse, constrói um barco e vai dar tudo certo. Foi. Deus deu especificações precisas e te deu décadas para preparar, porque você vai precisar de cada minuto desse tempo para não morrer quando a porta se fechar. Se está sendo impactado por essa revelação, deixa um like aí para me ajudar a continuar trazendo essas histórias esquecidas. E me conta nos comentários, isso muda alguma coisa para você? Se inscreve para não perder os próximos segredos. Agora volta comigo, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Então Noé está lá dentro, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E aqui está o cronograma real que você pode reconstruir de Gênesis capítulo 7 e 8. A chuva começou no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Gênesis 7, 11. Choveu por 40 dias e 40 noites. Gênesis 7, 12. Mas a água continuou subindo por mais 110 dias, até atingir o pico 150 dias depois do início. Gênesis 7, 24. Nesse ponto, a água cobria as montanhas por 15 côvados, aproximadamente 7 metros acima dos picos mais altos que existiam na época. Gênesis 7, 20. Então imagine, você está flutuando quilômetros acima do nível do mar original. Tudo que você conhecia, todas as cidades, todas as pessoas, até as montanhas onde você costumava ver sol nascer, tudo está debaixo de água. Você olha pela janela e vê nada, só água em todas as direções, horizonte de água até onde vista alcança. Silêncio absoluto, exceto pelo rangido da madeira e sons dos animais. E você sabe que todo mundo está morto. Em Gênesis 7, 21 e 23, não deixa dúvida. Morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de bestas, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. E foi desfeito todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 6 vezes o texto enfatiza extinção total.
como se Deus quisesse ter certeza absoluta que entendemos. Não foram alguns que morreram. Foi todo mundo, exceto 8 pessoas. Agora pensa no peso psicológico disso. Noé tinha 600 anos quando entrou na arca. Ele tinha vivido 600 anos entre essas pessoas. Ele conhecia gerações, conhecia famílias, tinha amigos, vizinhos, conhecidos, pessoas que provavelmente zombaram dele por décadas enquanto construía essa estrutura gigantesca longe de qualquer corpo de água grande. Noé está louco. Noé diz que Deus vai destruir o mundo com água que cai do céu. Ridículo. Noé desperdiçou vida inteira nesse projeto insano. E Noé ouviu tudo isso por décadas. Manteve fé, continuou construindo, continuou pregando, porque 2 Pedro 2,5 chama Noé de pregador da justiça. Ele avisou, ele explicou, ele implorou, e ninguém, absolutamente ninguém, além de sua família imediata, acreditou. E agora estão todos mortos. E Noé está vivo. Você acha que ele não lutou com culpa de sobrevivente? Você acha que não teve noites acordado pensando, deveria ter falado mais, deveria ter convencido melhor? Por que só nós 8? Mas aqui está a verdade, que está escondida ali, em Gênesis 7. 16 tem frase pequena que a maioria ignora. E o Senhor fechou a porta. Não foi Noé que fechou. Foi Deus quando chegou a hora, quando todos os animais tinham entrado. Quando Noé e sua família estavam dentro, Deus pessoalmente fechou aquela porta. Isso significa 2 coisas devastadoras. Primeiro, ninguém podia abrir de fora. Quando as águas começaram a subir e pessoas finalmente perceberam que Noé estava certo, quando bateram naquela porta gritando para entrar, Noé não podia abrir mesmo que quisesse, porque Deus tinha selado. Segundo, Noé não podia sair, mesmo se ele entrasse em pânico. Mesmo se depois de 100 dias flutuando, ele dissesse, não aguento mais, prefiro me afogar do que passar mais um dia aqui, a porta estava lacrada. Deus o tinha comprometido a sobreviver, não tinha opção de desistência. Depois de 150 dias, Gênesis 8:1 diz algo profundo. E lembrou-se Deus de Noé. Espera, Deus tinha esquecido? Claro que não. Mas durante 150 dias, não há nenhuma comunicação registrada entre Deus e Noé, nenhuma palavra de encorajamento, nenhum aguenta firme só mais um pouco, só silêncio. Imagine isso. Você está flutuando em um mundo morto, com responsabilidade de manter vivos últimos representantes de todas as espécies terrestres. E Deus fica em silêncio por 5 meses, não porque não se importa, mas porque fé real é testada no silêncio. Qualquer um pode confiar quando Deus está falando. Fé verdadeira é continuar obedecendo quando os céus estão fechados, quando você está fazendo o trabalho invisível que ninguém vê, quando cada dia é repetição do anterior, sem sinal de progresso. E esse era Noé, não o herói de fé montado em arco-íris que te pintaram, mas homem exausto fazendo trabalho brutal, dia após dia, sem fim à vista, confiando que Deus não o tinha esquecido mesmo quando parecia exatamente que tinha. Então, em Gênesis 8:1, quando diz, lembrou-se Deus de Noé, o que acontece? Fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Deus enviou vento, em hebraico ruach, a mesma palavra usada em Gênesis 1. 2, quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, você vê o paralelo? Deus está recriando. O mundo tinha voltado ao caos aquoso de antes da criação. E agora Deus está começando de novo com vento, com Espírito, separando águas de terra exatamente como fez em Gênesis 1. E Noé está no meio dessa recriação como novo Adão, nova humanidade, novo começo. As águas começam a baixar. Gênesis 8:3 diz, continuamente. Não foi instantâneo, foi processo gradual. E em Gênesis 8:4, no dia 17 do 7º mês, exatamente 5 meses depois de entrar, a arca repousou sobre montanhas de Ararat. Mas percebe, repousou não significa que Noé podia sair.
Repousou significa que finalmente, depois de 5 meses flutuando sem saber onde estava, a arca tocou terra firme, parou de se mover. Mas a água ainda estava alta. Só em Gênesis 8:5, no primeiro dia do 10º mês, 3 meses depois, os topos das montanhas começaram a aparecer. Imagine a emoção quando pela primeira vez em 8 meses você olha pela janela e vê algo além de água. Vê pedra, vê terra, vê evidência de que mundo ainda existe debaixo de toda essa água. Mas mesmo então, Noé não saiu. Esperou mais 40 dias. Gênesis 8:6. Por quê? Porque era homem sistemático. Homem que entendia que timing de Deus não é timing humano. Que obedecer completamente significa esperar permissão, não apenas possibilidade. Então ele solta o corvo primeiro. Gênesis 8:7. Corvo é necrófago. Se houvesse carne podre flutuando, o corvo ficaria feliz comendo. E o texto diz que corvo saiu indo e voltando. Não voltou para a arca permanentemente porque encontrou comida. Depois Noé esperou 7 dias e soltou pomba. Gênesis 8:8-9. Pomba não é necrófaga. Precisa de vegetação viva, de terra seca, e não encontrou, então voltou. Noé esperou mais 7 dias, soltou pomba de novo. Gênesis 8:10-11. Desta vez voltou com folha de oliveira arrancada no bico, prova de que plantas tinham começado a crescer. Noé esperou mais 7 dias. Soltou pomba terceira vez. Gênesis 8:12. Desta vez não voltou, porque tinha encontrado lugar para fazer ninho. Terra estava seca o suficiente. Você percebe a paciência? A maioria de nós teríamos saído na primeira oportunidade. Ah, tem uma montanha aparecendo, vamos embora. Mas Noé testou, esperou, testou de novo. Esperou mais, testou terceira vez. E só então em Gênesis 8:13, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, ele removeu a cobertura da arca e viu que a face da terra estava seca. Mas mesmo assim, mesmo vendo que estava seco, ele esperou mais. Até Gênesis 8:14, no dia 27 do segundo mês, quando a terra estava completamente seca, e então, só então, em Gênesis 8:15, Deus finalmente disse: sai da arca. E Noé saiu 370 dias depois de entrar, mais de um ano completo flutuando sobre mundo morto, mantendo vida através de obediência metódica e fé inabalável. Mas aqui está o segredo final que poucos percebem. Quando Noé sai, a primeira coisa que faz não é celebrar, não é explorar, não é descansar. Gênesis 8:20 diz: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Ele sacrificou de cada animal limpo que tinha mantido vivo com tanto esforço por um ano inteiro. Ele pegou alguns e os queimou em oferecimento a Deus. Por quê? Porque entendeu algo profundo, tudo aquilo, a sobrevivência, os animais, sua família. Nada disso foi por causa da engenharia dele, ou esperteza dele, ou capacidade dele. Foi porque Deus selou a porta. Foi porque Deus lembrou dele. Foi porque Deus enviou o vento. Foi porque Deus disse quando sair. Noé não salvou nada. Deus salvou através de Noé. E a resposta correta para sobreviver julgamento divino não é orgulho, é adoração. E aqui está algo que vai mexer com você. Em Gênesis 8:21, quando Deus cheirou o aroma do sacrifício, ele disse algo perturbador: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Espera, essa é a razão para não destruir de novo? A mesma razão pela qual destruiu da primeira vez? Em Gênesis 6:5, a razão do dilúvio foi que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. E agora Deus está dizendo que não destruirá de novo pela mesma razão. O que mudou? Nada na humanidade mudou.
O coração humano pós-dilúvio é tão corrupto quanto o pré-dilúvio. O que mudou foi que Deus estabeleceu novo sistema. O sistema de expiação através de sacrifício. O sistema que eventualmente levaria a Cristo. O dilúvio não consertou humanidade. Demonstrou que humanidade não pode ser consertada por julgamento externo. Só pode ser redimida através de sacrifício substituto, através de alguém inocente morrendo no lugar dos culpados. E Noé está demonstrando isso quando sacrifica animais limpos. Está profetizando Cristo. Está mostrando que sobrevivência não é recompensa por bondade, mas presente de graça selado com sangue. Então é isso. A história de Noé não é conto infantil sobre barco de bichinhos. É demonstração brutal de que julgamento de Deus é absoluto, que preparação para sobreviver exige obediência meticulosa, que fé real é testada no silêncio, que salvação nunca é pelos teus méritos, mas sempre pela graça de Deus selando a porta, e que a resposta correta para ser salvo quando o mundo inteiro morre não é orgulho de ter sido escolhido, mas humildade de saber que você não merecia mais que os que morreram. Você só teve Deus fechando a porta por você. Se isso mexeu com você, deixa um like. Compartilha com quem precisa ver isso de outro ângulo. E me conta nos comentários o que mais te impactou. Aqui no canal eu trago essas revelações toda semana. Histórias bíblicas como você nunca ouviu. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, ativa o sininho, deixa teu like se isso abriu tua mente e compartilha com aquele amigo que vive fazendo perguntas que o pastor não sabe responder. Os comentários estão abertos, me diz. Que outra história você quer que eu revele? Até a próxima revelação e fica na paz.